O primeiro palestrante é o querido Juarez Moraes Avelar, que vai comentar um pouquinho sobre o nosso acadêmico Luiz Freitag. Senhor presidente Hélio, muito obrigado pelo convite, senhores convidados, nossos colegas aqui da academia. Eu recebi com uma ambígua emoção falar sobre o doutor Luiz Freitag, primeiro pela tristeza da ausência dele, e segundo pela alegria. Eu convivi muito com ele aqui na academia, o tempo todo que ele foi acadêmico, ele vinha com muita frequência aqui na nossa academia, e eu mantive um bom relacionamento com ele, com a família dele, e isso me deixa muito à vontade. Então, ele foi um colega brilhante, se formou no Rio Grande do Sul, ele nasceu em Passo Fundo, onde fez curso primário, ginásio, científico da época, e passou na Faculdade de Medicina de Santa Maria, onde se formou, e em seguida já veio para São Paulo. Ele veio para fazer cardiologia por um estágio de 1 ano, e depois de 1 ano ele continuou como voluntário na cadeira de cardiologia, lá no Hospital das Clínicas. Foi um brilhante colega, trabalhou com o doutor Tranquese, com cardiologia, e também com cardiologia infantil, o doutor Macruz. E, em 68, ele já foi aprovado para o Hospital Servidor Público do Estado de São Paulo, e ficou na cadeira de clínica médica, e ele teve a curiosidade de, ao atender os pacientes para indicação para cirurgia, ele foi identificando a idade dos pacientes. Então, isso o levou a fazer um trabalho de levantamento nosológico dos pacientes lá do Hospital dos Servidores, que motivou ele a escrever um capítulo, um artigo científico, que apresentou em congresso também latino-americano, e ele, ao examinar os pacientes, indicar os pacientes para cirurgia do otorrino, ortopedia, então ele identificou que eram os pacientes sempre acima de 60 anos de idade, muitos deles, e com isso ele já criou uma enfermaria lá no Hospital Hospital Estadual, e que foi um alicerce importante para o setor da seção de São Paulo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, ele, nesse trabalho de pesquisa, ele apresentou no Congresso, e depois você já criou a enfermaria referente à geriatria e gerontologia, e depois ele teve também nos Estados Unidos, na Faculdade de Medicina de Harvard, em Boston, em Massachusetts, fazendo seu estágio, e ele publicou 2 livros interessantes. Na época, Castilha para o Idoso, em convênio com a Câmara Municipal de São Paulo e o Rotary Club de São Paulo. E também publicou um outro livro, Como Transformar a Terceira Idade na Melhor Idade. Então, ele deixou um legado muito importante, não só do ponto de vista médico, um brilhante médico, como também do ponto de vista de publicações, que nos alegra muito. E ele realizava muitas palestras na Associação Paulista de Medicina, no Rotary Club, deu entrevista em várias televisões daqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, e eu tive muita alegria de conviver com ele esse tempo todo, Luiz Freitag, e a senhora, a esposa dele, ele casada com a dona Leda, e ela fez uma tertúlia aqui na nossa academia, foi quando eu tive uma aproximação maior com eles. E eu vou passar aqui alguns slides da tertúlia que ela apresentou. Ele fez uma tertúlia, ele pessoalmente, como transformar a terceira idade na melhor idade. Foi em novembro de 2013. Aqui está uma fotografia dele, o Freitag está no meio, o doutor Luiz Freitag, a dona Leda, a Leia ali à esquerda, e o nosso amigo Francisco Dominici Neto aqui ao lado dele. E ela fez uma tertúlia muito interessante aqui em São Paulo, aqui na nossa academia, dia 12 de agosto de 2015, com o tema O Clássico e o Romântico da Música Brasileira, e contribuição de Mário de Andrade. Eu estava presente nessa tertúlia, foi uma tertúlia muito interessante, muito cultural, um aspecto cultural muito interessante, ela muito simpática, muito querida, e aqui, durante a nossa tertúlia, naquele dia 12 de agosto de 2015, eu estava presente com mais vários colegas aqui,
De sorte que o doutor Luiz Freitag, além de eu ter uma convivência próxima com ele aqui na academia, nós temos vários colegas em comuns, que foram colega de turma dele lá no Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e deixou uma lembrança muito interessante, muito amável, e que, para terminar, dizer que me deu uma ambígua situação, de uma tristeza da ausência dele, mas, ao mesmo tempo, de uma alegria de poder falar dele com muito carinho, como sempre tive com ele. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Juarez. Obrigado. Nós vamos deixar os comentários para depois. Eu pediria agora a gentileza do nosso acadêmico Ricardo Luiz Smith, alguém que conviveu anos e anos, não somente com o patrono da cadeira dele, como também com o seu antecessor, José Carlos Prates, que nada melhor do que ele para comentar sobre o José Carlos Prates. Eu queria também dar as boas-vindas aí à família Chade. Sejam muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos. Ricardo Smith, com você a palavra. Precisa pegar o microfone. Isso. Agradeço essa oportunidade e quero iniciar cumprimentando o Dr. Hélio Bergelmini, excelentíssimo presidente da Academia de Medicina de São Paulo, estendendo a todos os presentes, confrades, confreiras e convidados, e em especial a professora doutora Nadir Prates, esposa do nosso saudoso homenageado. É com muita honra que, nesse momento de saudades, trago a pessoa do acadêmico, professor doutor José Carlos Prates, que me precedeu na cadeira 42. Exaltar e reverenciar essa pessoa que nos deixou há um ano, no dia 27 de fevereiro de 2023, é o meu objetivo. Nascido em Piracicaba, no dia 5 de julho de 1933, filho de Olavo Oliveira Prates e Lucrécia Sabino Prates, José Carlos viveu e estudou nessa cidade até entrar na Faculdade de Medicina de Sorocaba, após realizar o serviço militar. Na faculdade foi monitor de anatomia, cadeira regida pelo professor Renato Locke. Após a formatura, foi interno na segunda cirurgia de homens da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, lá permanecendo por 2 anos, até 1962. Quando então recebeu um bilhete do professor Renato Locke, que o dirigiu a trilhar os caminhos futuros. O professor Locke havia assumido a cadeira de anatomia da Escola Paulista de Medicina após o falecimento do professor Moreira da Rocha e convidava o professor Prates para ser seu auxiliar. Esse bilhete foi conduzido e entregue pelo então monitor de anatomia, o Dr. Nader Wafai, que veio a se tornar seu assistente e depois diretor da Escola Paulista de Medicina e secretário de Saúde do Estado de São Paulo. José Carlos Prates abraçou a carreira universitária como professor de anatomia em tempo integral, permanecendo na Escola Paulista até sua aposentadoria, e depois por vários anos em sua sala, sempre acompanhando seus alunos e seus discípulos. Vou mostrar o próximo slide nessa sequência. Onde que põe isso daqui? Ele não está girando. Aí. Essas fotografias foram retiradas na sala do Dr. Prates, e que ele permaneceu até depois da aposentadoria por muitos anos. Em vez de relatar a sequência temporal das realizações do professor Prates, optei por abordar as suas qualidades marcantes, que definem essa notável pessoa. Sua personalidade transparece nas multifacetadas aptidões tão bem conduzidas. A medicina é o fio condutor. Bom cirurgião, continuou operando por certo tempo, habilidoso, dissecava com elegância. Ensinar os médicos e futuros médicos tornou-o conhecido, admirado por todos.
Além da Escola Paulista, foi convidado para dirigir e ministrar cursos em várias escolas médicas, na Unisa, Taubaté, FAMEMA, Presidente Prudente, Mato Grosso e outras. O professor Prats vivia com intensidade essa função. Eu optei por trazer suas próprias palavras. A missão do professor é ensinar, orientar, instruir e educar cientificamente. O mestre deve conservar-se jovem a despeito da idade. O professor deve estruturar seu espírito com uma parcela de filosofia e, no sentido clássico, de lógica de raciocínio, autocrítica, acuidade psicológica e amor ao saber, que é o equilíbrio harmônico do pensar. A função do professor requer renúncia, serenidade, bondade, tolerância, respeito aos colegas e alunos, competência e honestidade, mas requer ainda sensibilidade moral e social. Essas frases o descrevem, e assim como sua postura. Foi homenageado inúmeras vezes por muitas turmas em todas as instituições onde atuou. Ao lado do professor havia o pesquisador com genuíno interesse pela área. Fez doutoramento, livre docência, tem 150 trabalhos publicados e muitas orientações. Criou e coordenou a pós-graduação em anatomia, recebendo alunos de muitos estados do Brasil e do exterior, principalmente da América Latina. Teve inúmeros orientandos de mestrado e doutorado. Com o reconhecimento de seus pares, participou como presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia, Sociedade Pan-Americana de Anatomia, do Comitê Internacional de Nomenclatura Anatômica, quando estabeleceu conexões internacionais com o nosso país. Pessoa competente, o professor Prats aliava seu temperamento afável, sua simplicidade e firmeza nas decisões e liderança com iniciativas sempre construtivas. Como chefe da disciplina de anatomia descritiva e topográfica, chefe do departamento de morfologia e depois como diretor da Escola Paulista de Medicina, foi um gestor profícuo, com realizações marcantes que engrandeceram a instituição. Essa frase retirei de um site da Unifesp. O professor Prats é admirado por servidores e servidoras, e alunos, por sua competência, dedicação, carisma e humildade. E temos orgulho de tê-lo tido como docente ao longo dessas décadas, e por sua colaboração ainda após a aposentadoria. Esse reconhecimento ficou impresso na Escola Paulista de Medicina e Unifesp, na forma da nomeação de professor José Carlos Prats para o anfiteatro e para a praça central do edifício Leitão da Cunha e uma sala do edifício da reitoria. Eu vou mostrar agora esses slides. Essas posturas do professor Prats são características dele. Há uma descrição muito completa nesse livro publicado, que é José Carlos Prats, da Anatomia para a Medicina. Aqui é um lançamento do livro que foi feito nessa academia, um livro escrito por um confrade de Sergipe, Dr. Aderval, e lá encontramos nesse livro uma descrição pormenorizada com inúmeras fotografias sobre a vida do Dr. Prats. Nesse momento ele está fazendo um agradecimento no lançamento do livro, por ocasião lá na Academia de Sergipe, Academia de Medicina de Sergipe. Que eu mencionei, se a Praça José Carlos Prats, aqui é uma fotografia da praça no momento atual, com uma árvore plantada, vinda, parente da árvore da Ilha de Cós, lá onde veio para representar o símbolo hipocrático, como tem lá na USP, e iniciativa do professor José Luiz do Amaral, que está aqui presente, meu caro amigo, ex-aluno do professor Prats, meu ex-aluno também. E aqui
ainda não cresceu a árvore, ela está aqui no meio dessa praça, e essa placa está justamente em frente onde foi tirada essa fotografia. Inúmeras fotos do professor Prats aqui no lado, junto com o professor Locke. Inclusive, na disciplina de anatomia, tem a sequência de fotos das chefias. Está aqui, o professor Moreira da Rocha está cortado ao meio aqui do lado, o professor Locke e o professor José Carlos Prats. Já aqui com a Beca e o Pellerini de diretor da escola. Aqui eu agora vou mostrar uma sequência de fotos. Nós temos aqui uma reunião, o professor Prats jovem à esquerda, eu aqui presente, o doutor Schible e o professor Renato Locke, na sala do Museu de Anatomia, onde fazíamos reuniões. E atualmente, ou seja, nos últimos quase 10 anos, estamos pintando vários murais lá. Existem murais dentro da anatomia, pintados pelos médicos ex-alunos, pelo professor Raimundo Mano Vieira, que foi discípulo do Dr. Prats também, e por mim. E a parte que eu estou pintando ainda, eu tenho aqui o professor Prats e o professor Locke num dos cantos. No outro lado, a gente tem o Vesalius. Eu não quis mostrar aqui isso, porque, infelizmente, eu estou pintando esse mural, né, nos sábados e domingos, quando tenho possibilidade. Aqui uma sequência de fotos do professor Prats, recebendo uma homenagem e sendo homenageado pelo nosso programa de pós-graduação. Aqui, ele agradecendo, né, uma placa que foi recebida da professora Cíntia, a antiga coordenadora na época. Eu quis trazer essa foto aqui, em que eu tenho na escadaria do edifício Leitão da Cunha, lá na Escola Paulista de Medicina, por ocasião do professor Prats, diretor da escola, ao lado do presidente da República atual, da época atual, e todos os professores titulares que o receberam. O professor Prats foi um diretor que usou da sua posição para fazer um incrível crescimento da Escola Paulista de Medicina, adquirindo prédios, reformando, construindo um ambulatório. E ele usava do seu carisma e dos seus relacionamentos no Ministério da Cultura. Está aqui o ministro Ney Braga, que era muito amigo dele, que dava todo o apoio. Nessa época da ditadura, que ele foi diretor, ele teve um papel assim, humano muito importante. Ele era chamado pelos professores para poder ir até o DOI-CODE buscar alunos da Escola Paulista que estavam detidos. Ele ia, tirava esses alunos e responsabilizava por eles. Tanto é que eu ouvi vários depoimentos que eu queria aqui mencionar. Um do nosso vereador e amigo Gilberto Natalini, tinha uma adoração pelo professor Prats. Enquanto aluno, ele tinha posições que eram posições de esquerda, e foi detido. Ele e o outro vereador e deputado, que é o Walter Feldman. Até hoje, eles falam do professor Prats com um carinho muito grande e um grande respeito e admiração. Aqui nós temos algumas fotos dessas posições com Prats, professor Prats, nosso amigo. Esse requerimento, então, ficou impresso na Escola Paulista de Medicina. As suas qualidades administrativas transcenderam as escolas de medicina, onde atuou sendo colaborador com o Ministério da Educação em vários projetos de ensino e na avaliação de escolas de medicina em todo o Brasil. Convivi com o professor Prats por 60 anos, como aluno, orientado, colega sob sua chefia, juntamente com seus outros discípulos na anatomia, e pude testemunhar que o professor Prats cumpriu sua trajetória de vida ao projeto de humanização e engrandecimento da medicina, na continuidade do que foi lhe transmitido pelo professor Renato Locke. O professor Prats deixou 5 filhos. Marcelo, médico neurocirurgião e Presidente Prudente, e Márcia, filhos do primeiro casamento com Lotair americano. E José Carlos Prats Júnior, médico otorrino laringologista, Alfredo e Carla, filhos do casamento com a médica, a professora doutora Nadir Valverde Prats, a quem mais uma vez agradeço a presença e o fato
de ter essa amizade constante com todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Smith, pela sua primorosa apresentação também. Eu peço agora que o acadêmico Elias Davi Neto faça uma homenagem ao acadêmico falecido Gêner Cruz. O acadêmico Elias conviveu alguns anos com o Dr. Gêner no serviço de nefrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da São Paulo. Elias, por gentileza. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Essa é a minha primeira fala na academia depois da posse. E eu tive a oportunidade de conviver alguns anos com o professor Gêner, e de tal forma que não me é nada complicado, mas é pesaroso falar sobre ele. O Dr. Gêner, ele nasceu em São Paulo, em 29 de maio de 29, filho de um conhecido médico em Mogi das Cruzes, Dr. Milton Cruz, e da Maria de Lourdes Borges Vieira Cruz. Estudou na cidade de São Paulo, onde conheceu a doutora Elga, também médica. Casaram em 25 de abril de 57, tiveram 2 filhos e 2 netos. Os dois estudaram na Faculdade de Medicina da USP, onde ingressaram em 1948. Fizeram internato e residência de clínica médica no Hospital das Clínicas, da faculdade, durante os anos de 54 e 55. 55, ano que eu nasci, só para vocês terem uma ideia. Após a residência, ele foi convidado a permanecer em nefropatias médicas da primeira clínica médica do Hospital das Clínicas, que depois virou serviço de nefrologia, o que fez até sua aposentadoria compulsória ao completar 70 anos de idade na época. Ele começou seu doutorado na Escola Paulista, mas concluiu o doutorado em livre docência na Universidade de Mogi das Cruzes. Foi professor titular de nefrologia da Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes entre 73 e 2000, e coordenador do programa de residência médica em medicina interna. Em 98, ele começou um trabalho do recém-aberto Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes, onde ele desenvolvia atividades de doença renal crônica em pacientes ambulatoriais até março de 17. Ele acreditou sempre na vida acadêmica e nas sociedades médicas. Foi um dos primeiros médicos a se registrar no CREMESP. O CRM dele é 159. Colaborou com a Associação Médica Brasileira, a APM, a Sociedade Brasileira de Nefrologia e outras sociedades internacionais. Em 2 de agosto de 60, junto com outros 115 colegas que estudavam doenças renais e distúrbios da água e eletrólitos, eles fundaram a Sociedade Brasileira de Nefrologia, onde o professor Gêner teve várias posições, como tesoureiro e diretor do Departamento de Nefrologia Clínica. Embora sua lista de publicações mostre o interesse dele pela epidemiologia de doenças renais, foi o livro Atualidades em Nefrologia, que foi o seu maior legado. Nessa atividade, e em conjunto com outros colegas como eu, cadê o livro? Aqui está uma edição de 1988. Várias edições desse livro, que cobria as mais recentes novidades em vários campos da nefrologia, escrito por especialistas de cada área, e esse livro serviu como educador de várias gerações de residentes de nefrologia. Eu o conheci durante minha residência em nefrologia no HC, e por ele fui posteriormente convidado a coeditar esses livros. Passávamos dias revisando os textos escritos a cada edição bianual. O volume... Perdão, desliga meu celular aí. Perdão, obrigado. O volume 16, o último da série, foi publicado em 2020. Somadas todas as edições, foram 918 capítulos e 1.736 autores.
incluindo vários internacionais. Nos congressos da Sociedade Paulista de Nefrologia, existe o prêmio Jenner Cruz, que foi criado em 2009 e que premia o melhor estudo apresentado pelos residentes deste congresso. O Dr. Jenner Cruz era uma pessoa amável e, assim como médico e professor, seu caráter transmitia humildade, coragem e família, que ele mencionava como a base de tudo. Eu não me recordo de vê-lo queixar-se de algo. Sua longevidade como médico o manteve cuidando de pacientes e participando de comitês de pós-graduação, escrevendo papers, incluindo alguns do suplemento cultural da Associação Paulista de Medicina. O acadêmico Jenner Cruz ocupou a cadeira 39 dessa academia desde 1979 e faleceu no dia 20 de agosto de 23, aos 94 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Elias, pela sua apresentação também, muito tocante. Agora, teremos a última homenagem, que é o querido Jamil Chad, a quem me deu a honra de saudá-lo numa inesquecível cerimônia no Sírio-Libanês, quando ele tomou posse dessa casa. Então, eu convidei o querido acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu, urologista também, com quem conviveu com o Jamil no Departamento de Urologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Então, com certeza, o Pompeu é, talvez, de nós, o que melhor poderia saudar o querido Jamil Chad. Você a palavra, Pompeu. Presidente Hélio, confreiras, confrades, convidados, familiares do Jamil em particular. Para mim é uma honra e agradeço essa deferência de ser escolhido, ser indicado para falar sobre Jamil Chad. Do ponto de vista de conhecimento sobre ele, falar hoje, para mim é muito fácil. Eu convivi no Hospital das Clínicas 35 anos com o Jamil, na clínica urológica. É um tempo longo e que eu tive oportunidade de conhecê-lo do ponto de vista pessoal, como médico, como orientador. E sempre me chamou a atenção, Jamil, a sua atitude extremamente humilde. O Jamil, titular foi titular da cadeira número 29, ele formou-se no Rio de Janeiro, eu acho que em 64, e veio para São Paulo, estagiou na clínica urológica, foi contratado, e aí fez a sua carreira. Nesses 35 anos de convivência com o Jamil, o que me chamou a atenção, além da sua humildade, a sua seu sentido de humanidade. Ele não era um indivíduo competitivo. Durante os 35 anos dos 47 que Jamil ficou no Hospital das Clínicas, ele não ficou competindo por cargos. Os cargos vieram automaticamente. O Jamil não se destacou por ser um pesquisador brilhante, por ser um orador extraordinário. Ele se caracterizou por ser um médico de doença e do coração das pessoas. Me chamava a atenção, fazíamos ambulatório no mesmo dia, que o número de pacientes do ambulatório do Jamil era sempre muito maior do que os nossos. Porque ele fazia mais a geral, eu fazia mais oncologia, mas de qualquer forma,
E por que tantos pacientes? Ele ficava até tão tarde. Porque ele aceitava os extras. O Jamil, ele não negava atender os pacientes. Ele tinha uma capacidade de aderência com os pacientes impressionante. E ficava até mais tarde. Trabalhava muito mais do que nós no ambulatório. Sempre disponível a ajudar os residentes. Sempre solidário aos seus companheiros. Eu não me lembro de ver dissonâncias, não é brigas, mas dissonâncias do Jamil com seus colegas. Era a sua característica. Filho de pais libaneses, sofreu muito a influência da cultura libanesa. Família em primeiro lugar, amizades, correção. E eu conheço muito bem famílias libanesas, porque eu sou casado com uma filha de libanês, Ana Maria. E eu admirei e sofri a influência da família libanesa. Eu me recordo que o meu sogro teve 5 filhas, assim como o pai do Jamil, chegou aqui no Brasil sem falar português, sem dinheiro, segura a maleta e vamos mascatear. E assim eles venceram. Constituíram famílias e famílias de pessoas brilhantes. Meu sogro, por exemplo, teve 5 filhas, todos fizeram nível universitário. O Jamil idem, e eu conheci bem. Meu sogro era tão cuidadoso com as filhas. Eu era assistente da Faculdade de Medicina, aluna, e a Ana. A aluna estava fazendo residência da Nefro, e nós estávamos já noivos, mas pela cultura árabe, pela cultura do meu sogro. Eu não poderia sair sozinho com a Ana de carro. Era proibido. E tinha que sair junto com a sua irmã mais velha. Um verdadeiro cão de defesa. Incrível. Incrível o que essa senhora me coibiu de, sei lá. Então, no contato mais carinhoso, vamos lá. Mas eu sei, e o Jamil foi assim. Cuidado com seus filhos. Teve 3 filhos, Jamil filho, Milka filho, e o Daher. O Daher eu conheço muito bem, porque contemporâneo do meu filho, foi aluno, eu ainda chamo de aluno, mas teve um desenvolvimento estratosférico dentro da urologia, é um dos grandes valores da nova geração de urologistas, e tudo isso, evidentemente, tem a mão da família, tem a mãe do pai, tem o exemplo do pai. Isso se deve ao Jamil e à sua esposa, a Milka, que aqui está. Eu conheci há tantos anos, muito antes do Daher nascer, não é isso? E continua bonita como sempre. O Jamil deixou saudades, deixou um legado. Do ponto de vista associativo, ele foi presidente da Associação Paulista de Medicina, do setor de urologia. Ele era membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Tudo o que eu precisava do Jamil eu consegui. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, do Jamil, e ele teve uma carreira paralela no Hospital Sírio-Libanês, onde ele atendia pacientes particulares, convênios, pobres, e eu tenho notícia de várias fontes que nunca o Jamil deixou de atender um paciente porque não podia pagar a consulta, porque não podia pagar
a operação. É o que nós advogamos, mas nem todos fazem. De tal maneira, eu podia ficar falando aqui muito sobre o Jamil, sobre a sua humildade, sobre o seu trabalho, sobre o médico de almas de corpo. Mas eu deixo aqui o meu reconhecimento, o meu testemunho disto, e que eu faço aqui. O Jamil ganhou a sua imortalidade aqui, simbólica, mas onde ele passou, ele deixou também o seu nome registrado. E eu gostaria de terminar esse brevíssimo depoimento, que eu não precisei preparar, porque ele vem sozinho. Eu gostaria de terminar com uma placa que foi oferecida pelo Hospital das Clínicas após o Jamil trabalhar lá uma existência, 47 anos. Sabem lá o que é aguentar um ambulatório do Hospital das Clínicas por esse tempo? Precisa ter uma paciência, para não falar outra palavra, muito intensa. Mas essa placa sintetiza muito bem o sentimento dos seus colegas e da instituição onde ele passou praticamente toda a sua vida. Lá está na placa, ao professor Jamil Chad, que com brilho intelectual, comprometimento com a instituição e sentimentos humanísticos, influenciou e mudou sucessivas gerações de urologistas e engrandeceu a divisão de urologia e dos urologistas do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Carlos, acadêmico Pompeu, pela sua apresentação também, muito tocante, muito íntima. E eu acredito que todos nós aqui, pelas 4 apresentações, pudemos entender o sentido da academia. Todos esses que foram homenageados têm predicado sobejos para serem considerados imortais e exemplos para nós. Então, muito obrigado pela participação de todos, pelo preparo, pelo esmero. Antes da palavra, daqueles que gostariam de fazer algum comentário sobre a tertura das saudades, e aqui, aqueles também estão incluídos os respectivos familiares, vocês têm, todo mundo aqui pode participar, nós vamos depois fazer uma lista aqui, na ordem da sequência, nós vamos dar a palavra. Mas eu queria, antes disso, como só é acontecer, dar alguns avisos. E, normalmente, os avisos que eu dou são positivos, são alegres, né? Não são coisas tristes, né? Então, o primeiro deles são bem objetivos. O primeiro deles é que vocês estão sabendo, os acadêmicos, que temos uma comissão que estudou, que elaborou o Prêmio Científico Academia de Medicina de São Paulo. Esse prêmio está sendo amplamente divulgado no e-mail, no site, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Enfim, eu pediria encarecidamente também aos acadêmicos que aqui se encontram, que não poderão participar do prêmio, que é um regulamento do prêmio, que o acadêmico não possa estar no nome dele no trabalho, exatamente para evitar amanhã algum comentário desairoso. Então, mas que divulguem nas suas respectivas faculdades, universidades, que tem esse prêmio. E o prazo de inscrição é até o dia 5 de maio. Então, por gentileza, contamos com a atenção de todos. A segunda notícia é que convido com muita ênfase aos acadêmicos que estejam presentes, e também eventualmente convidados, para a próxima tertúlia, que vai ser no dia 13 de março, aqui mesmo. Nós vamos ter uma palestra de um ilustre. E esse ilustre não é um ilustre médico,
é um ilustre advogado. Nada mais, nada menos do que o diretor da Faculdade de Medicina da USP, perdão, da Faculdade de Direito da USP, aqui do Largo São Francisco, que é o professor Dr. Celso Fernandes Campilonco. E alguém pode perguntar, mas por que o professor Celso vai dar a apresentação? Se vocês quiserem saber, venham na próxima tertúlia, que eu vou dizer por que foi convidado o professor Celso Fernandes Campilonco. Ele vai falar sobre um tema relacionado à medicina e à saúde, perdão, à medicina e a direito ao longo da existência da Faculdade de Direito da USP. Então, dia 13 de março próximo. Uma outra notícia boa é que a nossa querida confreira Marilene Rezende Melo vai ser homenageada no dia 1º de março, que é uma sexta-feira, não agora, a próxima, a outra, aqui na Associação Paulista de Medicina, pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, uma entidade com sede no Rio de Janeiro, a qual ela já presidiu, assim como presidiu também a Sociedade Internacional dessa especialidade. O pessoal vem lá do Rio de Janeiro para cá para fazer uma homenagem a ela. Eu queria, com alegria, participar dessa notícia boa e alegre, mais uma homenagem que a Marilene vai receber ao longo da sua vida. Muito obrigado, Marilene, e parabéns, tá? Bom, tá ok. Todos nós estamos, viu, Marilene? Espero que vocês compareçam. Eu estarei aqui, se Deus quiser. Bom, uma outra notícia boa é que a nossa academia foi convidada pelo capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões a compor a mesa de honra na transmissão de cargo e posse que ocorrerá no próximo sábado, no dia 24, aqui em São Paulo, no Hotel Tivoli. Então, também com alegria, eu participo a todos que estarei lá honrosamente representando a nossa academia e acredito que vai ser um motivo de muito elevo aqui, particularmente para os cirurgiões que pertencem a essa entidade, ao qual eu também me orgulho de pertencer. E, para terminar, eu queria passar a palavra agora, mais uma notícia boa, hein? Eu já fiz um pré-release, agora vai ser o release. Passar a palavra ao Pompeu, que rapidamente apresentasse a sua obra recentemente lançada. Muito obrigado, Hélio. É uma honra falar sobre uns minutinhos sobre esse meu trabalho. Eu quero dizer para vocês que eu me julgo uma pessoa privilegiada. Eu venho de uma família de classe média, do interior. Meu pai é veterinário, minha mãe assistente social do posto de saúde de Mogi Guaçu. E nessa cidade eu fiz a única escola que existia, o grupo escolar municipal. Não havia ginásio nem colégio. Tinha que viajar todos os dias para ir para Mojimirim, onde existia essa escola. Fiz o ginásio científico em Mojimirim, vim para São Paulo, com muitas dificuldades materiais, e para enfrentar a vida, com 18 anos, um indivíduo de Mogi Guaçu, que fez o grupo escolar Padre Armani, enfrentar São Paulo, ok, aceitei o desafio.
tive que trabalhar, porque meu pai tinha 4 filhos, não dava ir junto com o cursinho, mas um ano depois eu estava na Unesp, fiz minha faculdade de medicina, graças a Deus me graduei, fui um bom aluno, e vim para São Paulo, fazer residência. A residência do Hospital das Clínicas sempre foi a mais disputada, de cirurgia mais ainda, e eu consegui ser o primeiro aluno de fora da USP a ser aceito para fazer a residência de cirurgia do Hospital das Clínicas. Foi uma honra para mim, mas uma dificuldade tremenda nos primeiros meses, porque meus pares, sempre da USP, não aceitavam o indivíduo de fora. Isso é questão de tempo, e depois tornamos amigos fraternos. Terminei minha residência de cirurgia, fiz residência de cirurgia, fiz também residência de urologia a seguir, era uma coisa ou outra. E prestei concurso para ser assistente de cirurgia geral, de emergência do Hospital das Clínicas. Fui aprovado e ocupava um posto muito interessante. Eu era assistente do sábado como cirurgião do Hospital das Clínicas e era residente da urologia. Mas assim continuou. Fiz a residência de cirurgia e logo a urologia, prestei concurso para ser assistente, e aí as coisas foram acontecendo. Eu não tinha nenhum protetor, outra vez um guaçuano do Mogi Guaçu, mas eu felizmente fui crescendo, fiz meu mestrado, doutorado, livre docência, e prestei concurso para titular, fui aprovado para titular da urologia, não fui o escolhido, fez-se justiça. E nesse período, eu ganhei bolsas de estudos para mestrado e doutorado, vivi nos Estados Unidos, fiz um fellowship em Nova York, depois fui para a França, fiz um ano também de um outro fellowship, e que me ajudaram, fellowships que me ajudaram a fazer a minha tese, e eu terminei sendo, inclusive, aprovado também para professor titular do ABC, e hoje é mérito. Então, eu fui um privilegiado. E vocês imaginam que vivendo em tantos cenários diferentes, Mogi Guaçu, onde todos os meus colegas iam descalços às aulas, a maioria, e levavam seus pertences num saquinho de pano, que se chama de borná, que eles chamavam de borná. Eu era um dos poucos que ia de sapato e tinha uma bolsinha. E as coisas foram acontecendo. E vocês imaginem que vivendo em tantos cenários, quantas histórias eu vivi. Em Mogi Guaçu, na minha infância, minha vida universitária, minha vida de maturidade, vinha a ser membro da Academia de Medicina, e sempre gostei de escrever, e escrevi 18 livros, 15 sobre temas médicos, e aqui se inclui 3 das minhas teses, mestrado, doutorado, livre docência, um sobre ética, um sobre comunicação, e um outro, meus tempos no Guaçu, da minha infância, em Mogi Guaçu. Essas coisas se somaram, e eu postulei e fui aprovado também da Academia de Letras, Cristã de Letras. E isto tudo me catalisou. E eu tinha muitas histórias. E eu sempre me questionei também, o que fazer com essas histórias? Esquecê-las? Deixar que o tempo passe e vá ao esquecimento? Ou vou registrá-las? Isto não é uma história de vida, mas de histórias vividas. Eu então resolvi e desenvolvi, durante longos anos, esse livro levou muitos anos para ser escrito, passei na frente, ficou para trás de outros, e dividi esse livro em histórias vividas que me chamaram muita atenção na infância, na juventude,
e na maturidade. E resolvi escrever e escrevi esse livro que eu quero compartilhar com vocês. Quero oferecer um número para cada um. Esse livro tem a característica, para mim, muito importante, que eu escrevi. Aqui não teve repórter gravando histórias. Aqui não teve ghostwriters, não teve fantasmas. Eu escrevi. Eu corrigi o português. E eu gosto de línguas. Posso falar o português em Mogi de Guaçu, mas eu sei escrever mais ou menos. E eu mesmo fiz as correções. E, inclusive, a capa, onde eu registro, o tema é Reflexões, Histórias Vividas. Pedi para a editora sugerir capas, nenhuma me agradou. Eu queria que a capa, assim como toda a tese, o tema da tese deve sintetizar mais ou menos o que nós vamos encontrar no conteúdo. E por isso eu botei como reflexões a minha poltrona, histórias vividas, vividas em Mogi de Guaçu, em São Paulo, em Nova York, em Paris. E dividi em histórias, então, da infância, da juventude e da maturidade. Aqui está. Quero compartilhar com vocês. Espero que gostem. Todos os erros aqui encontrados, eu sou o responsável. Não venham culpar nenhum corretor. Pessoal, aqueles que quiserem, eu deixei um número lá na escrivaninha da entrada. Gostaria muito de fazer uma dedicatória individual, se houver tempo hoje ou uma outra ocasião. E eu, presidente Hélio, presidente Hélio, eu quero agradecer mais uma vez essa sua atenção e, principalmente, Hélio, o seu prefácio. Me emocionei quando li seu prefácio. Exagerado, você exagerou. E cada vez que eu lembro, e agora estou lembrando outra vez, seguro as pontas, mas me emociono. Muito obrigado. Desculpe tomar o tempo de vocês com essa explanação. Bom, eu que agradeço, Pompeu, mais uma vez, pela gentileza desse convite, e estejam certos que a recíproca é verdadeira também. Tem alguns capítulos que também me emocionaram muito, porque me lembrou da minha infância, da minha juventude, e, enfim, muito legal também. Convido a todos a ler esse livro, que realmente é um livro até gostoso de ler. Quando a gente lê um livro na primeira pessoa, é diferente de ler um livro na terceira pessoa, ou sem pessoa. Bom, a academia vai estar sempre aberta para iniciativas como essa do Pompeu, apoiar e enaltecer e participar. Então, Pompeu, nós que agradecemos essa amabilidade que você teve de ofertar um exemplar a todos os presentes aqui, a academia também, na sua biblioteca. Muito obrigado. Eu queria agora, então, abrir a palavra àqueles que quiserem fazer breves comentários sobre as apresentações, não sobre os apresentadores, obviamente, porque eles estão acima de comentários, foram ótimos, mas, em si, se alguém quiser acrescentar alguma coisa a mais ao que foi dito sobre cada um dos que foram apresentados aqui, né, o doutor Jenner, doutor José Carlos Prates, doutor Luiz Freitag, doutor Jamil Chade, enfim, inclusive os próprios familiares, sintam-se à vontade. Eu só pediria a brevidade dos comentários, porque nós temos um horário para terminar as tertúlias, que é impreterivelmente às 14 horas. Então, vou pedir para não passar isso e ser rápido. Então,
O acadêmico João Sampaio de Almeida Prado pediu a palavra. Alguém quer falar? O Rui Teles. Mais alguém? Quem? O Daer, né? Tá. E o Mana. Eu vou fazer assim, depois nós voltamos novamente a palavra. Então, por gentileza, Almeida Prado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, eu vou ter que me retirar, nós estamos com serviço lá em casa, eu preciso dar apoio à minha mulher. Queria já confirmar a minha presença na próxima tertúlia, pois eu já vou ligar para o presidente da Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, chamando ele. Dar um abraço na minha querida colega de turma, Nadir. E gostaria de ter um comentário rápido, tá? Que é extensivo, no meu entender, ao papel da academia, e vou usar para isso, né, como exemplo, o professor José Carlos Prates. Eu tive a oportunidade de dar uma aula no Congresso José Carlos Prates, que é um congresso acadêmico, dia 7 de outubro, no momento em que havia uma crise dentro da Unisa, e na minha aula, eu, autorizado pelo nosso presidente, representei a academia. Quando a diretoria, chutando os alunos, eles foram abraçados pela Academia de Medicina, aonde eu disse claramente, expliquei que o termo acadêmico eles não conhecem, né? E Platão, quando fundou a sua célebre escola, sabe, foi no Jardim de Acádemos, é por isso que nós somos chamados imortais, etc. E eu tenho um orgulho muito grande em estar dando aula para um grupo de alunos que plantou uma árvore em homenagem ao meu fraterno José Carlos Prates. Tá? O efeito foi imenso. Eram 2 anfiteatros, o outro ficou às moscas. E depois eu tive uma reunião que eu tinha marcado que eu não queria mais do que 10 pessoas e notifiquei a eles que nós estamos num movimento real, tá? De quebra de barreira de gerações, tá? E que isto foi utilizado. Então, nesse movimento, sabe, o José Carlos Prates, depois de morto, foi muito útil, mas esse é um papel importante da academia. Os jovens precisam de nós e nós precisamos apoiá-los e educá-los, né? Para que eles fiquem livres da ignorância que campeia e dos ataques, sabe, do politicamente correto, porque não querem mais deixar a gente praticar medicina, né? Tem que, sabe, não pode mais fazer diagnóstico direito, porque senão não sei o que mais. Então, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Almeida Prado, muito grato. A palavra agora ao nosso acadêmico, Rui Teles. Bom, boa tarde a todos. Eu queria fazer só uns comentários. O nosso colega brilhante Juarez Avelar falou sobre o Dr. Luiz Fetrag, em primeiro lugar, que ele não colocou que o Luiz Fetrag fez um curso comigo de 1 ano e meio, o primeiro curso que o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo fez com a Fundação Getúlio Vargas. E nós fizemos esse curso em 75 e 76. E era uma pessoa muito querida, Luiz Fetrag. E a esposa dele era uma pianista famosa. Assisti concertos maravilhosos dela. Depois queria falar também do José Carlos Prates, que eu fui aluno da USP e vivi 45 anos na USP. Eu não tive contato com ele, a não ser aqui na Academia de Medicina. E é uma pessoa... Eu nunca conheci uma pessoa tão boa e tão querida como José Carlos Prates. Todo mundo gostava dele. E realmente eu queria só fazer essa observação, porque era uma pessoa muito querida mesmo. E os outros 2, é interessante. Professor Gene Jamil Char. Eu fiquei 45 anos na Faculdade de Medicina da USP e no Hospital das Clínicas.
mas eu tive muito pouco contato com eles. Eu lembro do quinto andar da entrada e saída de médicos, de vê-los. Eu sei quem são, mas eu tive muito pouco contato do que o meu vizinho aqui, Pompeu, falou. Porque o Pompeu, veja, ele falou dele, da vida, vai dar o livro. Ele não falou uma coisa. Ele não se formou na USP e eu, há 50 anos atrás, estava assistindo uma cirurgia no Hospital das Clínicas de um primo meu e houve um acidente. Uma artéria começou a sair sangue lá sem parar e os médicos falaram para mim, eu estava só assistindo, Rui, corre e chama o Pompeu, há 50 anos atrás. Então, ele que veio de uma outra faculdade, ele já era, 50 anos atrás, muito querido na Faculdade de Medicina da USP. Era isso que eu queria passar para você. Agora, eu pediria que o nosso querido ex-presidente, Luiz Fernando Pinheiro Franco, a palavra, por favor. Bem, eu vou contar uma história ligada ao professor Prates. No longínquo passado, tumor no tronco cerebral era intocável. Muito bem. De repente, aparece um colega meu, o doutor Sato, com a sobrinha de 8 anos. Luiz Fernando, essa minha sobrinha está com tumor no tronco. Passei por muita gente, ninguém quer colocar a mão, mas ela não me conformo de deixar ela morrer assim. Falei, olha, Sato, minha experiência é zero. Minha experiência mundial é quase zero. Na literatura de congresso, não de publicações, de congresso, os russos levavam alguns casos de tumores similares, só que na hora da apresentação ninguém aparecia. Eles punham na sequência de trabalhos a serem apresentados, ninguém aparecia para dizer o que aconteceu. Eu falei, Sato, eu preciso de, na literatura neurocirúrgica, zero. Adivinha quem eu fui procurar? O professor Prates. Expus para ele o problema. Olha, Prates, você tem que me achar uma via de acesso, porque entre deixar morrer a menina, sobrinha do meu amigo, e tentar alguma coisa, o que você acha? O sábio, o talentoso, o genial professor Prates deu uma via de acesso de 3 litros ao lado do colículo facial. E teve a paciência bíblica de, junto comigo, treinar a abertura em cadáver fresco. Muito bem. Lá fui eu, corajosamente, Deus foi me ajudar, 3 milímetros, e eu tirei o tumor. Ficou com um déficit de 4º nervo, mais nada. Documentei exaustivamente, tirei foto da menina fazendo de pé de 4, falei, agora eu vou para Moscou. Cheguei em Moscou, eu nunca vou esquecer, porque foi no Instituto de Ciências de Moscou, com o professor Konovalov e um grande amigo que eu fiz lá, chamado Guran. Apresentei o meu caso. Daí eu falei, Guran, eu queria ver os 7 casos de vocês agora. Falou, Luiz Fernando, os 7 morreram. Daí eu me tornei, com um caso, o maior especialista do mundo de tumor de tronco cerebral. A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei naquele tempo, homem não beijava homem. Tasquei um tremendo beijo na bochecha do professor Prates. Falei, Prates, você é um grande neurocirurgião. Muito obrigado. Muito bom, Luiz Fernando, muito bom. Eu dou a palavra agora ao nosso colega também, urologista, o Dair César Chad, por gentileza. É uma honra que vocês também estão aqui com a gente. Sintam-se acolhidos de coração
estimávamos muito o Jamil Chad, sentava ali naquela porção, eu muitas vezes ao lado dele, ele vibrava. Ele foi um dos que mais quis entrar na academia que eu conheci. Realmente, ele faz uma falta muito grande. Boa tarde a todos. Presidente Hélio, esse era o meu comentário. Queria só ressaltar a importância de lembrar dos feitos e valorizar a história da medicina e dos médicos, que eu acho que isso realmente tem passado batido cada vez mais. Então, a gente sentia isso em casa desde das primeiras notícias que ele manifestava fazer parte desse grupo de notórios, até os últimos dias. Talvez tenha sido uma das grandes honras da vida dele ter feito parte desse grupo, porque ele sabia que ele estava entre grandes mestres. E agradeço as palavras do professor Pompeu, nosso ídolo na urologia. Eu acho que eu ouvia falar do Dr. Pompeu já do berço, já ouvia falar, o Pompeu falou isso, o Pompeu falou aquilo. Então, é uma honra ouvir essas palavras. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Toda vez que tem uma tertúlia da saudade, que vem algum familiar, realmente dá um tom muito especial à reunião, muito especial. Passo a palavra agora ao nosso vice-presidente, o Walter Mano Bertoni, para as suas considerações. Eu queria comentar a apresentação do querido professor Ricardo, que também convivi com o professor Prats desde 61, quando estava ainda o Dr. Locke, convivi com o Prats também mais de 60 anos, e o Ricardo foi muito feliz na abordagem toda do Prats. Sobretudo, eu destacaria, quando assim, ele foi um professor paraninfo homenageado de todas as turmas da escola. Ninguém deixava de colocar o Prats no seu álbum de formatura. Era muito querido. E a atuação que ele teve no momento em que ele foi diretor da escola, não só por suas realizações, mas por esse lado humano, em que era duro. Eu fui presidente do centro acadêmico, eu passei por um monte de problemas ali, e o Prats era a grande âncora, alguém que estava sempre na frente, defendendo os alunos da escola. Então, veja você, Nadir, que acompanhou o Prats todo esse tempo. Tá? Sobre o Dr. Jamil, eu tive a felicidade de conviver, o Pompeu abordou bem esse lado humano dele. Eu fui chefe de serviço de ortopedia do Hospital São Luís durante 30 anos. Jamil acompanhava o professor Campos Freire, lá no São Luís. Então, nós tivemos a oportunidade de conviver e, sobretudo, destacar esse lado, esse médico e humano. E nessas reuniões da tertúlia que vocês estão vendo aqui, enquanto o Jamil vinha, a gente sempre sentava perto. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado. Querido acadêmico Sérgio Bortolai Bonatti, por favor. Bom, é muito emocionante essas reuniões da saudade. O professor Prats formou em Sorocaba, na minha escolinha, meu veterano, muito querido. A Milka, mulher do Jamil, foi minha veterana. Ela é bonitinha e mais jovem, que entrei velho na faculdade. Tá? O Dyer formou com a minha sobrinha na Santa Casa. Então, estar aqui com essas pessoas, pelos convidados para vir, eles terem aceitado, foi fundamental. Muito obrigado por vocês terem vindo. Alguém gostaria mais de usar a palavra? Fiquem à vontade. Bom, ninguém teve mais da palavra, eu queria rapidamente dizer que algumas coisinhas rápidas, né? O Jenner Cruz, que eu não conheci pessoalmente, ele era muito entusiasta. Quando eu era auditor do boletim aqui da academia, o Asclepio, ele mandava sempre trabalhos, era uma pessoa assim que, embora não pudesse estar presente, mandava muitos trabalhos
e quem for ver os boletins, logo nos seus números iniciais, vão ver os trabalhos do Gêner lá, que estão inclusive no site da entidade. O Dr. Carlos Prates, hoje já tem nome em várias... tem um congresso que leva o nome dele, enfim. Realmente deixou um vazio muito grande. Eu com ele convivi 4 anos na diretoria aqui da Academia de Medicina, do Baratella. Ele era o vice-presidente e eu era o editor do boletim. Realmente uma pessoa extremamente simpática, humana, como foi dito aqui. O Luiz Freitag foi outro que vibrava muito com a academia. Ele estava doido para entrar na academia e realmente ele tomou posse naquela sessão soleníssima que houve lá na Sala São Paulo, com outros colegas. Foi uma coisa inesquecível. Para Minchad eu já falei, mas queria complementar que o Jamin Chad e a sua esposa deixaram 3 filhos maravilhosos. O Dair, que é nosso colega urologista, né? A Milka também. E mais eles, não sei se vocês sabem, o Jamil e a esposa deixou um jornalista mundialmente famoso, que é o Jamil Chad também, colunista já vi no Estadão, em algumas mídias. Então, eu nunca me esqueço que o Jamil Chad estava doido para trazer o Jamil, jornalista, para apresentar uma tertúlia aqui da academia, na época do Baratella, né, que ele era o presidente. Mas nunca coincidiu a agenda do Jamil internacional, que mora na Europa, né, da academia. Então, isso foi talvez um sonho que o Jamil, pai, não viu realizar, né, mas seria realmente uma honra muito grande para todos nós aqui receber o irmão que vive falar. Bom, palavras, eu termino a tertúlia com muita emoção e, uma vez mais, agradeço a todos pela presença, os acadêmicos, os convidados. Aqui a casa é de todos, aqui não é uma reunião somente de membros da academia, como todos sabem, né? Queria saudar aqui um carinho muito grande aqui o nosso querido cardiologista ali ao fundo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. E que venham sempre, tá? Então, conto com vocês na semana que vem, no mês que vem, e muito obrigado pela presença. Essa solenidade, dentro de alguns dias, vai estar divulgada para o mundo todo no site da Academia de Medicina, e essa gravação vai ser postada lá. Muito obrigado a todos e até o próximo mês.